Irmãos, vamos abrir a palavra em Isaías capítulo 60. Fazer uma pequena meditação nesse capítulo hoje. Isaías capítulo 60, nós vamos ler a partir do verso 1. Amém? Amém. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. 2 versículos, pequenos versículos, versículo 1 e versículo 2, que mostram situações antagônicas, situações opostas. No verso 1 é dito que a glória do Senhor nasce sobre Jerusalém. Nós temos que entender que Jerusalém terrena, essa Jerusalém que nós conhecemos, está lá no território de Israel, uma cidade geograficamente localizada, historicamente estudada e com a sua existência. Ela é uma figura, um modelo, um tipo, uma sombra de uma Jerusalém celestial. Então, quando nós vamos para a palavra de Deus e nós nos deparamos aqui com essa palavra, você pode ver aí em negrito, em cima do capítulo, está dizendo assim, a glória da nova Jerusalém. Está se referindo a Jerusalém celestial. Em Efésios, nós não precisamos ir lá. Efésios e Gálatas vão revelar, principalmente Gálatas, que essa Jerusalém, essa nova Jerusalém, é a igreja do Senhor. Cada um daqueles que creram em Cristo Jesus se tornaram a sua igreja. Obviamente, igreja não é composta de membros individualmente. Sabe, irmãos? Igreja não é formada um crente ali, outro aqui, outro lá. A vontade do Senhor é que o seu templo, a sua igreja, ela seja edificada junto. Isso está lá em 1 Pedro. 1 Pedro diz que cada um de nós somos pedras vivas. Recebemos vida da parte do Senhor. Para quê? Para sermos edificados juntos, casa espiritual de Deus. Eu estava estudando semana passada sobre um tema que os cientistas agora eles estão se voltando para estudar um pouco a teoria do design inteligente. Essa teoria ela é bem interessante porque ela diz assim que é impossível que o universo tenha sido criado pelo acaso, né? Através de um processo de evolução. Sabe, aquele conceito de evolução de Darwin, que a gente era macaco, aí foi evoluindo, se tornou homem, né? Então a ciência sempre se baseou no evolucionismo. Mas agora a ciência está mudando um pouco o seu foco de estudo, olhando para o universo, olhando para a criação e entendendo que é impossível que o universo tenha sido criado da forma com que ele foi criado se não tivesse. E eles não reconhecem a figura de Deus, mas eles dizem assim, se não tivesse uma mente inteligente por trás, que projetou o universo, é impossível que ele tenha sido criado pelo acaso, por uma explosão e assim por diante. Então os homens hoje, através dos seus métodos científicos, eles estão começando a parar e pensar, não tem como tudo ter sido criado da forma com que foi, sem que uma mente inteligente estivesse por trás. Mas aí você deve estar se perguntando, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque eles começam a olhar, né, que toda a criação, na sua, digamos assim, no seu conceito mais básico, ele tem um formato helicoidal, ele vai crescendo assim para cima em círculos, sabe? E a gente olha o DNA do ser humano, o ser humano é formado a partir do DNA. O DNA tem esse formato helicoidal, crescendo dessa forma. Você olha para as plantas, elas vão crescendo dessa mesma maneira.
Então eles verificaram esse padrão. E aqui, esse texto que eu citei para os irmãos de 1 Pedro, que diz que nós somos pedras vivas, que cresce junto, que é edificado junto. Edificado é o quê? É um crescimento espiritual, nesse formato aqui, ó, em aspiral, né? A palavra diz, de uma medida de glória, em outra medida de glória maior, em outra medida de glória, assim é a vida do cristão. Os irmãos percebem? Todos nós estamos destinados a sermos edificados juntos, casa, templo dedicado ao Senhor. Aqui então, no primeiro verso, está falando que a glória do Senhor resplandece sobre ti, sobre a nova Jerusalém, sobre a Jerusalém celestial. Mas olha o verso 2: porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Então, de fato, irmãos, há uma bênção destinada ao povo de Deus. E essa bênção é a luz do Senhor que resplandece sobre o seu povo. Se você perguntar para alguém que é cego o que ele mais gostaria de ver, muito provavelmente ele gostaria de enxergar a luz, porque ele sempre, se ele é cego de nascença, se ele tem uma deficiência visual desde o seu nascimento, ele só viu trevas a vida toda dele. Saibam que todos nós nascemos nessa condição. É o que o verso 2 está dizendo aqui, ó. A escuridão, ela encobre o quê? Os povos. Não existe nada pior, irmãos, do que andar em escuridão, do que andar em trevas. E graças ao Senhor, Ele nos abençoou com a bênção de recebermos luz da parte dele. E aí você deve estar se perguntando, mas por que a luz é importante? Abra sua Bíblia, não desmarque a Isaías, nós vamos voltar. Mas abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Veja o verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode o quê? Ver o reino de Deus. Talvez você entenda essa palavra aqui, ver o reino de Deus, como contemplar este reino do ponto de vista da nossa visão mesmo humana, né? Um dia eu vou ver a Nova Jerusalém, o reino de Deus com os meus olhos. Mas isso aqui é muito além. Nós poderíamos traduzir isso aqui por quem não nascer de novo, quem não tiver uma experiência com Cristo, crer em Cristo Jesus, não terá descortinado diante dele a realidade do reino de Deus, a realidade das coisas espirituais. Não deixará de ser ignorante acerca das coisas de Deus. Então, uma vez nascendo de novo, sabe o que o Senhor vai fazer, irmãos? Vai resplandecer luz em nossos corações para que nós possamos ver, contemplar a realidade celestial. Nós precisamos de revelação da parte de Deus. Todos nós precisamos de luz da parte de Deus, senão nós não conseguimos ver o reino de Deus, o propósito do Senhor. Nós podemos estar sentados por anos aqui, lendo a Bíblia e não termos revelação, não termos luz da parte do Senhor. E eu vou citar um exemplo para os irmãos vão entender do que eu estou dizendo. Os fariseus eram mestres na lei, ou seja, esses homens conheciam o Antigo Testamento, naquela época só existia Antigo Testamento, de capa a capa. Eram mestres na palavra de Deus. Sabiam sobre o Messias, sobre a missão do Cristo, o que ele haveria de trazer para o povo, tudo mais. E aí um dia Jesus, o Cristo de Deus, veio ao mundo, ficou de frente para eles. E eles não puderam ver o Senhor. Eles achavam que era um impostor, um farsante, que merecia o quê? A morte por blasfemar das coisas de Deus.
cara a cara, irmãos. Eles não puderam reconhecer o Salvador, mesmo sendo mestres da palavra. Então os irmãos percebem? Não basta nós conhecermos a Bíblia, os textos bíblicos. Isso, todos nós temos um bom conhecimento. Nós precisamos de revelação da parte de Deus. Precisamos que a luz do Senhor resplandeça em nós. Sem visão, o povo se perde. Veja que Paulo ensinou a igreja a orar de uma maneira interessante. Abra sua Bíblia aí em Efésios. Livro de Efésios, a carta de Efésios, melhor dizendo. Capítulo 2. Perdão, irmãos, capítulo 1. Verso 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então Paulo, quando ele orava pela igreja, irmãos, quando ele intercedia pela igreja, ele não intercedia assim: Senhor, abençoa o povo, Senhor, concede ao povo prosperidade, Senhor, concede ao povo libertação daqueles problemas, vitória nos problemas terrenos. Ele orava assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo conceda a cada um de vocês espírito de sabedoria e de revelação, para que o Senhor ilumine os olhos dos vossos corações. É como se Paulo dissesse assim: que Deus lance da sua luz sobre o coração e os olhos de cada um de vocês, para que vocês possam contemplar e saber qual a esperança do seu chamamento. Irmãos, se nós não tivermos luz e revelação da parte do Senhor no Espírito, nós não vamos saber qual é a esperança do nosso chamamento. Por que é que nós fomos chamados por Deus? Nós não vamos saber. Se o Espírito de Deus não lançar luz sobre os nossos corações, nós não vamos saber qual a riqueza da glória da herança que Cristo preparou para nós. E nós vamos trocar essa herança por qualquer coisa. Se o Espírito do Senhor não lançar luz sobre nós, nós não vamos ter compreensão da suprema grandeza do poder do Senhor para nós, para conosco que cremos na sua palavra. Então nós precisamos ou não desta luz. Sem essa luz, estamos em trevas. Nós estamos como aquelas pessoas que não enxergam, perdidos numa sala dessa, tateando, sabe? Nunca tiveram aqui? Imagina que você coloque uma venda nos seus olhos e dissesse rodam você aqui e fala: agora você sai da sala. O que você ia fazer? Você ia tateando, tropeçando, de tropeço em tropeço. Talvez você ia para lá ao invés da porta para cá, você ia se perder. E eu também. Então, sem luz da parte do Senhor, o que acontece? Nós vamos tropeçando, de tropeço em tropeço. A sua vida está assim, a minha vida está assim, tropeçando aqui, o caminho que leva a Cristo para cá, a gente está indo para lá, porque falta o quê? Luz da parte do Senhor em nossas vidas. Efésios, a igreja em Éfeso, foi a igreja que recebeu essa carta aqui, uma das revelações mais sublimes e mais soberanas da parte do Senhor. Sabe qual é a revelação? Cristo e a igreja.
É nesta carta aqui que é falado de forma tão profunda sobre essa realidade, a união entre Cristo e a igreja. Esta carta e Colossenses. Mas assim mesmo, o que Paulo orava pelos irmãos? Irmãos, vocês precisam, e eu também, de luz da parte do Senhor, de um espírito de sabedoria e de revelação. Então compensa, irmãos, nós gastarmos tempo orando ao Senhor, falando: Senhor, lança luz sobre mim, me traz revelação do teu propósito, porque senão, Senhor, eu vou continuar na minha vida tropeçando de tropeço em tropeço até a tua volta. Quem sabe pegando um outro caminho que não é o caminho que me leva ao Senhor. Muito importante isso. Vamos voltar em Isaías para a gente caminhar para a conclusão. Antes de nós irmos em Isaías, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Verso 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Uma tradução muito boa aqui no original. Não é a terra, porém, estava sem forma e vazia, mas a terra se tornou sem forma e vazia. Deus criou os céus e a terra perfeitos, mas algo aconteceu, e alguns irmãos estudiosos da palavra dizem que entre o versículo 1 aqui e o versículo 2, existem uma diferença de milhares de anos, tá? Então, assim, do versículo 1 para o versículo 2, algo tornou a terra um caos. Na tradução também original, diz assim: e a terra se tornou um caos. Né? Por que eu estou citando isso? Porque você pode pegar esse texto e trazer para a sua vida, ou para a vida do ser humano em geral, dizendo assim, que Deus criou o ser humano, segundo o seu propósito eterno, perfeito, certo? Adão e Eva estavam no jardim, iriam guardar o jardim, se alimentar da árvore da vida, até que a vida de Cristo fosse plenamente formada neles. Esse era o propósito do Senhor. Mas por causa da desobediência deles, a vida deles se tornou um caos. E a vida de todo ser humano, porque todos nós somos descendentes de Adão e Eva, se tornou um caos. Estava um caos. Efésios diz que nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas olha que interessante, verso 3. Quando Deus então vai começar a realizar a sua restauração sobre a criação, qual é a sua primeira providência? Verso 3 diz assim: disse Deus, haja luz. Vocês compreendem, irmãos? Então, dentro da nossa experiência, a nossa vida se tornou um caos por causa do pecado. O pecado entrou no homem e o pecado entrou no mundo. Quando Deus vem restaurar o homem pela obra de Cristo lá na cruz, qual é a primeira providência dele sobre nós? Haja luz. A luz resplandeceu em nossos corações, porque nós estávamos perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados. Tanta gente inteligente nesse mundo, grandes homens intelectuais, bem formados, países de primeiro mundo, tecnologia de ponta, mas você sabe o que falta a eles? Algo que nos sobra segundo a vontade de Deus: luz, resplandecer luz sobre eles. O que Isaías diz? Verso 2: trevas sobre a terra, trevas sobre os homens que habitam sobre a terra. Eles são ignorantes acerca da realidade do reino. Eu lembro que há muitos anos, quando eu fazia estágio no escritório de advocacia, no meu tempo de faculdade, um advogado, uma pessoa muito bem formada, a gente foi conversar sobre a palavra. Como ele entendia a palavra de Deus? Não, Jesus era um homem bom, ele era um homem político,
que ele fez a paz ali na região dele, era um homem muito bom, cuidava das pessoas que estavam carentes, então realmente ele merece a admiração. É esse Jesus que as pessoas veem. Por quê? Porque elas estão em trevas, elas não têm a luz da revelação da glória do nosso Senhor, que Jesus não é um homem apenas, ele é um homem sim, mas ele é Deus que se fez homem, tabernaculou entre os homens, entregou a sua vida naquela cruz, morreu, ressuscitou e está sentado à destra de Deus. Isso o mundo não consegue ver, não consegue aceitar. Faça um teste, irmão. Todo mundo fala assim, ó. Todo mundo, e eu já estou generalizando mesmo. Se Deus quiser, amanhã vai dar certo aquela prova. Se Deus quiser, aquela entrevista de trabalho vai dar certo amanhã. Todo mundo aceita muito facilmente esse nome Deus. Você pode chegar em qualquer roda de conversa, falar sobre Deus, as pessoas aceitam facilmente. Agora fale assim, Jesus Cristo. Você vai perceber que esse nome deixa as pessoas um pouco desavontade. Eu não sei se existe essa palavra. Mas as pessoas ficam meio tensas ali. Quando você fala, não, Jesus Cristo, aí já muda de conversa, aí a coisa é diferente. Esse nome é difícil de engolir, irmãos, porque dá um nó na cabeça das pessoas. Dizem que aquele Jesus que morreu ressuscitou, loucura. Isso é loucura. Por que eles falam isso? Porque falta luz. E nós também, um dia, andamos nisso. Então, esse texto que nós meditamos nessa noite é uma reflexão para que nós oremos ao Senhor por aqueles que não receberam luz da parte do Senhor, recebam. Haja luz, é a primeira providência. E nós também oramos ao Senhor pela sua misericórdia, que Ele continue a lançar luz sobre nós, porque isso é um processo para toda a nossa vida. Senão nós vamos ficar de tropeço em tropeço, até a volta do Senhor. Estou falando isso para mim, e que o Senhor ajude para que também sirva para os irmãos. Amém? Vamos voltar em Isaías para encerrar? Isaías capítulo 60, vamos reler o verso 1 e 2 novamente. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Mas para vocês, o Senhor resplandece. No mundo há trevas, mas para vocês o Senhor aparece e resplandece. Que a luz do Senhor brilhe sobre nós. Que nós oremos ao Senhor, Senhor, resplandece com a tua luz sobre nós. Mas avance um pouco mais aí no capítulo 60, verso 19 e 20. Nunca mais te servirá o sol para a luz no dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Então aqui é uma promessa da parte do Senhor. Esse texto, irmãos, também o Espírito do Senhor revelou a João no Apocalipse, dizendo que haverá um dia que não haverá mais necessidade de sol, nem de lua, porque o Senhor será o nosso sol, será a nossa luz. A glória dele resplandecerá sobre nós eternamente. Nós seremos como que uma lâmpada para todo o mundo, para todas as nações.
Então esta luz, ela brilha em nós, mas a vontade do Senhor é que ela resplandeça cada dia mais. Me deixe colocar mais uma última informação para os irmãos, usando a natureza que o Senhor Deus criou. A lua é muito bonita, né? Aquelas luas cheias, até as pessoas ficam mais românticas, né, Zaqueu? A lua cheia, né? Olha como a lua está bela, mas nem chega aos teus pés, querida esposa, né, Zaqueu? Olha aí, ó. Mas a lua é muito bonita mesmo, chama a atenção de todos. Mas você sabia que aquela luz da lua não é da lua? A luz da lua é o reflexo da luz do sol sobre ela. A lua não tem luz própria. Então a igreja só pode ser bela porque ela resplandece uma luz que não é dela. Ela simplesmente resplandece a luz do Senhor. Porque o Senhor é uma figura do sol e a igreja é uma figura da lua. Vocês se lembram daquele texto que diz assim? O Senhor é o sol da justiça? Então ele é uma figura do sol. Então guarde isso na sua mente e no seu coração. Nós fomos destinados não apenas para receber luz em nossos corações, luz em nossa vida, mas também para nós resplandecermos esta luz, que é o próprio Senhor. Então as nações, o mundo, esses que estão em trevas, poderão também ver a luz. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que esta seja, assim, uma palavra de meditação para nós durante essa semana. Talvez o problema, e eu digo aqui, para mim, seja a falta de luz da parte do Senhor. Que Ele se revele a mim e se revele a cada um dos irmãos, cada dia mais.